Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso Tribuna na TV e essa bancada aqui é uma velha bancada conhecida nossa. Nessa a gente pode maltratar, não tem problema nenhum, né, Joaquim Lacerda? Hoje é sexta-feira, dia 13, não importa, amanhã é dia 14, aniversário do Carlos Renaud de Brusque, hein? Centenário, o vovô do futebol catarinense. Amanhã tem festa na Casa das Sopas do Balneário Camboriú. É para você, para sua família, para os seus amigos, namorado, namorada, enfim. Vá sozinho também, se você quiser, no Balneário Camboriú, na Avenida Brasil, 1415. A sopa mais gostosa da cidade, a comida mais bem temperada da região. Eu estou falando aqui da bancada da Casa das Sopas do Balneário Camboriú. Indo uma vez, você vira... Peguei. É, nem rimou. É isso aí, fazer o quê, né? Olha, doutor... Deixa eu falar... Vamos lá. Sobre, ele falou da Oi, eu tive um problema com a GVT também, e dificilmente nós vamos encontrar uma operadora que não traga problema para o consumidor. A Eunice, ela diz que é empresária e ela utiliza um telefone como extensão do serviço dela. E com esse telefone, com essa extensão, ela faz os negócios e toca a empresa dela também. Porém, há alguns dias, ela ficou sem utilizar a linha por 2 dias, pois a TIM alegou que houve um problema na fiação. Sempre tem um problema. Então, queria saber, ela, Eunice, quem vai pagar os prejuízos dela. Pois na TIM disseram que foi a prefeitura... De Balneário Camboriú que fez isso. Balneário Camboriú, que arrebentou a fiação. Foi aquele caso que, inclusive, o PROCON aqui de Itajaí juntou mais de 400 assinaturas e entrou na justiça, doutor. Na verdade, assim, ó, já falamos várias vezes em programas anteriores de que os órgãos públicos ou aqueles órgãos particulares que prestam serviço ao público, eles são obrigados a prestar um serviço 100% garantido, tem que prestar um serviço bom, porque sempre falamos que o teu dinheiro do consumidor, ele não tem problema de arrebentar a fiação, não tem problema de ser falsificado, não tem problema de estar estragado. Então você suou para ter aquele dinheiro, para você usufruir das coisas. De forma que a única coisa o que se chama-se de excludente de culpabilidade, nesse tipo de prestação de serviço, é quando acontece um caso de fortuito ou força maior. Digamos, lá que um doido, tem tanto doido por aí nesse mundo, resolve pegar uma metralhadora e achar que naquele fio está cheio de passarinho e querer matar todos os passarinhos. Aí arrebentou o fio todo. Sim. Aí, naturalmente, a companhia não teve culpa porque houve um sujeito que foi lá, doido, e arrebentou. Como é que se dá o nome disso, doutor? É uma excludente de culpabilidade, é uma coisa, um caso fortuito, né? Não dependeu de problemas técnicos, não dependeu de erro da companhia. Foi um sujeito que foi lá na hora e arrebentou. Esse caso isenta a companhia. Agora, outro caso, como por exemplo, está alegando que a culpabilidade pertenceu a um terceiro, que foi a prefeitura, também não é isenta, mas nesse caso o consumidor tem que ficar atento que quando ingressa essa senhora aí, não é só essa senhora, muitos de nós dependemos hoje do meio de comunicação, se não tiver o meio de comunicação, nós não temos como nos comunicar, nós não temos como vencer na vida, nós não temos como angariar dinheiro, porque às vezes você está fora do escritório, mas você está trabalhando, uma empresa de telemarketing precisa, por exemplo, de um telefone, os bancos, enfim, todos nós hoje, o telefone virou, o meio de comunicação virou um instrumento preponderante da vida da pessoa, de forma que não podemos hoje se abster de não tê-lo mais. Nós estamos pagando para ter uma boa informação, um bom serviço. E nesse caso, é bom então que o consumidor ingresse na justiça contra a companhia e contra também a prefeitura que foi aqui que causou o acidente. Porque um dos dois vai ter que responder, um dos dois foi culpado. Pode receber dos dois, ou doutor? Pode, o juiz vai dizer quem é que foi culpado e vai dizer, é você que vai ter que pagar para o consumidor. O consumidor não pode ter prejuízo. Doutor, olha a situação do Renildo aqui. Ele disse que é pedreiro e foi contratado para fazer um banheiro. Certo. Ele acertou tudo, o preço, tudo que tinha que acertar. Porém, quando estava na metade, a senhora que o contratou mandou ele parar, alegando que tinha ficado sem grana. Tinha dado um problema, ela não podia continuar pagando. E aí ela só pagou 30% do valor que era devido, que foi combinado com ele, certo, né? Ele queria saber como fica o restante, se ele pode pedir esse dinheiro em juízo e como deve proceder. E o banheiro estava pronto já? Metade aqui. Metade. 30%, acha aí, né? 30% ele pagou, ele já tinha construído a metade. Esses tipos de contrato, de problemas, é mais comum do que a gente imagina. Porque, normalmente, a pessoa é contratada para fazer aquele tipo de serviço, mas aí surgem 2 problemas. O dono da obra, às vezes, não tem mais dinheiro, às vezes quer modificar, às vezes se sente assim
constrangido com a presença de um estranho dentro de casa e está doido para acabar aquela obra e começa a apressar. E uma série de problemas que faz com que, às vezes, o dono da obra, a dona da obra, acaba rescindindo o contrato antes do seu término. Tem o lado do pedreiro, que geralmente o pedreiro não é só pedreiro, é carpinteiro, é advogado, é médico, também começa a enrolar, começa a pegar outro serviço, começa a pegar dinheiro. Nunca dê dinheiro adiantado para uma pessoa dessa, porque se você adiantar o dinheiro para ele, advogado 90, mesma coisa, médico, dentista, advogado, não se dá dinheiro adiantado em nenhum tipo de serviço, porque a pessoa que pega o serviço adiantado, o dinheiro adiantado, ele vai se sentir desestimulado, aquele dinheiro ele já gastou porque ele estava precisando, porque se ele pediu, ele estava precisando para cobrir alguma coisa. Uma espécie de vale, né? Uma espécie de vale. Fica sempre faltando. Aí ele vai fazer o quê? Ele está precisando de dinheiro, ele vê que ali acabou a fonte dele, ele vai procurar outra fonte. Ele vai ter que procurar dinheiro. Perfeito. Então, primeira regra, não adiante dinheiro para esse tipo de obra. Quando acontecer esse tipo de situação ali, que é bom sempre que você, quando for contratar, faz um contratozinho num papel, até no papel higiênico, o valor, o período, o que tem que ser feito, ou com uma fotografia, alguma coisa assim, qualquer papel. E manda ele assinar o valor e o que tem que ser feito. Se é piso, se é azulejo, se é forro de plástico, se é forro de madeira. Essas coisas que você está querendo, entendeu? Porque é muito comum nessa expectativa, como eu falei anteriormente. Ah, não, mas eu não gostei desse piso, desse forro, eu queria de forma diferente. Aí começa a modificar. Se modificar, tem mais custos, tem mais tempo e a pessoa também tem um tempo limitado ali porque ele quer pegar outro serviço. Então aí não pode culpá-lo. Agora, quando acontece esse caso, a Justiça tem uma emenda 45 de 2 anos atrás, que a Justiça do Trabalho, tudo que se relaciona com o trabalho, hoje a competência passou a ser da Justiça do Trabalho. Isso é um serviço, chama-se um contrato por empreitada ou obra certa, e aí fica dirimido, se não houver um acordo entre as partes, basta procurar um advogado, entrar na Justiça do Trabalho, que se o juiz também tiver dúvida, porque um vai dizer assim, ó, eu acabei, faltava 30%, é isso, né? E a outra parte, a outra parte vai dizer assim, ó, nem começou a obra, é muito comum isso. Então o juiz vai mandar um perito no local, o perito vai ver o que foi feito, o que não foi feito, proporcionalmente ao que foi feito e o que foi acertado, se divide e aí o juiz manda pagar aquela diferença. Tá certo. Mas se falou aqui que não houve construção nenhuma e o juiz... Houve 50%. Não, 50%, muito bem. Se o dono aqui do imóvel, lá na frente do juiz, dizendo que não foi construído nada, ele vai ficar numa situação bastante delicada, difícil, né? Ele vai dizer que não... O perito vai comprovar de que houve. Vai comprovar. E alguns casos, inclusive, não é todos os casos, quando fica assim, provado, caracterizado, que houve uma flagrante má-fé, o juiz acresce normalmente 10% no valor por ele litigado de má-fé, que está previsto no artigo 17 e os artigos seguintes do Código de Processo Civil. Porque a justiça, ela é feita para você defender os teus direitos. Não é para você usar o judiciário e não é para você sacanear os outros. É para você utilizar o teu direito que você tem. Olha, o Mário, ele disse que o inquilino que ele tem, ele deve 2 meses e quis o inquilino pagar apenas 1 mês. Aluguel. Ele recusou, isso, aluguel, inquilino, né? Ele recusou e o inquilino ameaçou depositar em juízo. Ele quer saber se isto pode e como fica essa situação. Se isso pode e como fica. Pode. A ACP, Ação de Conciliação e Pagamento, é um dispositivo previsto no nosso Código Civil, que é onde é comum também acontecer, você está devendo, digamos, uma dívida, qualquer que seja o local que você está devendo uma dívida, e o credor, por N motivos, resolve para te sacanear, para querer mais, para te forçar algum tipo de coisa que não existe, ou você abandonar a casa, ou você pagar mais para ele, um reajuste. Esse, a partir de hoje, eu não vou receber. Então, para que o devedor não fique constituído em mora, para que ele não vá lá no juiz amanhã depois e dizer, olha, eu tentei pagar, mas ele não quis receber. Existe esse dispositivo. Até esse dispositivo, ele está aí e você, é bom que você exerça ele, para justamente demonstrar perante o juiz que você tem boa fé e para evitar que amanhã depois venha juros, correção monetária e multa em cima de você. Então, se o juiz vê que você, logo de imediato, aquela recusa, você já vai para o judiciário e você vai consignar, você vai depositar aquele dinheiro que você entendia que era devido, naturalmente que o teu problema vai diminuir. Então, é previsível isso aí. Agora, não é assim, a pessoa todo mês está devendo R$1.000 e resolve naquele mês depositar R$500.
Ele tem que ser aquele valor que ele estava sempre pagando e que o credor se recusou por motivos, como eu falei aqui, injustificáveis, tentou recusar, não quis receber. Então, como ele não tem recibo, como o credor não quer receber, faz com que o juiz receba em nome dele e aí esclarece a situação. Mesmo que seja só parte do pagamento? Bom, se for parte do Porque pagamento... eram 2 meses e o cara só queria pagar Não, aí um. não, aí tem que consignar os dois. Se ele quiser consignar só um, naturalmente, aí depois o juiz não vai dar ganho de causa para ele, vai desconsiderar aquele R$1.000, vai mandar bater da dívida, mas vai mandar ele pagar o outro valor acrescido de multa e de juros e correção monetária, Sim. inclusive de honorários e custas também. Agora, doutor, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, fora inclusive do nosso roteiro aqui. Como é que o senhor tem acompanhado, o senhor na qualidade de advogado, né, um homem que luta pelo direito, o que está acontecendo em Brasília no Supremo Tribunal Federal, o julgamento dos mensaleiros? Agora, a situação ela está mais ou menos quase que definida, mas um ministro é quem vai definir na semana que vem. Como é que o senhor está vendo essa situação? Se nós podemos acreditar em justiça do que estamos vendo no Supremo Tribunal Federal, ou a coisa vai ficar mais ou menos assim como a gente tem acompanhado ultimamente? Nem muito lá, nem muito cá, quer dizer, faz de conta que estão fazendo alguma coisa, e nós, povo, fazemos de coisa que eles estão fazendo também, nos iludindo. O que eu estou hoje sentindo é como, não é só eu tenho certeza, todo o nosso telespectador, eu acho que até sem exceção, nós estamos sentindo revolta, nós estamos sentindo desânimo, nós estamos sentindo descrédito na justiça que, de uma escala de 1 a 10, está lá embaixo, está em 8 já é desacreditada. Os juízes de bons alvitres, os promotores, os delegados, todas essas pessoas de boa fé e que realmente vê o povo assim, que quer ver justiça, estão todos indignados. Isso vai fazer com que a nossa Corte Maior seja cada vez mais desacreditada e poderá isso gerar uma revolta no povo, tenho certeza que vai acontecer, e ainda assim vai fazer um efeito dominó, vai desencadear no país, porque aí aquelas pessoas que são corruptas de todos os escalões, eles vão dizer assim, já que a nossa mãe maior, nossa Corte Maior, foi dessa maneira, que defendeu os interesses dos bandidos que já foram julgados e agora num rompante, coisas que eu como advogado e você como pessoa do povo que também é esclarecida, vai dizer, mas como é que pode, depois de ser condenado, os caras serem absolvidos? Nem eu sei dizer para você e nem um juiz de bom senso saberia dizer também. Então eu fico envergonhado e isso vai ter um efeito dominó, vocês podem ter certeza, porque a justiça vai cada vez mais ficar desacreditada e a nossa Corte Maior, com raríssimas exceções, vai ficar cada vez mais desacreditada e não é só a nossa vergonha, é a vergonha do povo brasileiro. Lá fora nós somos motivo de chacota em função desse problema. Lamentavelmente vai ficar na história se aquele ministro disser que aqueles bandidos que nos roubaram a nossa segurança, nos roubaram a nossa educação, nos roubaram todas as nossas coisas do povo, e eles vão ser absolvidos, vocês podem ter certeza que vai ser uma vergonha nacional. Com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Bom fim de semana, até semana que vem. No vídeo aparecendo aí, 3344-6624. Doutor, um abraço. Um abraço a todos, pessoal. Ótimo final de semana. Até a semana que vem, se Deus quiser. É isso aí. Voltamos depois do nosso último intervalo comercial. Fica com a gente, tradição.